Fala galera, tudo bom com vocês? Está começando mais um Cortez Talks. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial, né? Não só para o mundo da comunicação, do futebol e tal, mas particularmente, porque fez parte da minha vida. E antes da gente iniciar, eu gostaria primeiro aqui de falar dos nossos apoiadores, que é a Cortez Ibiapina, que está cedendo aqui esse espaço para a gente estar batendo esse papo e tudo mais. E a Smart Advisor de Comunicação e Marketing, que é a responsável pela gravação, aqui pela edição, pela produção, enfim. Então, se você aí busca terceirizar o seu serviço financeiro, se você está aí numa empresa que está crescendo, né, está saindo de pequena para média, precisa de uma estruturação financeira, entre em contato com a Cortez Ibiapina e busquem o serviço BPO financeiro, beleza? E se você está buscando uma comunicação integrada para a sua empresa, né, com estratégias de marketing digital, entre em contato com a Smart Advisor de Comunicação e Marketing. Eles estão fazendo um diagnóstico gratuito para a sua empresa e se porventura fizer sentido para vocês, quem sabe aí se inicia uma parceria, certo? Então, Biriba do Vale, um grande amigo, publicitário, e agora diretor de marketing da Federação Cearense. Acompanhei de perto uma pequena parte desse processo e eu queria ouvir de ti, Biriba. Fale um pouco sobre você, sobre a federação, um pouco da história aí com a Em Rede Comunicação também. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. Primeiramente é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, falando do que a gente tanto gosta, né, que é a comunicação. E quando você me fez o convite, eu disse, não, a gente tem que ir. Você como você mesmo falou, somos um grande amigo, você é um profissional muito competente que me ajudou muito, né, durante o meu período de agência, de rede de comunicação. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Eu tenho uma agência de marketing em rede de comunicação, ainda tenho. A gente hoje atende menos clientes, porque hoje eu tô à frente da direção de marketing da Federação Cearense de Futebol. E como demanda muito tempo, então hoje a agência ela funciona home office, 100% home office. E eu ainda tenho alguns clientes, são clientes antigos que sempre estiveram conosco e não tinha como a gente deixar de atendê-los. Show de bola. Biriba, sobre marketing digital, a Em Rede de Comunicação ela foi eu diria que pioneira, digamos assim. Sim. Porque ela iniciou em um período que as redes sociais não eram o que é hoje, né? Então foi uma coisa muito visionária. E eu queria que tu desse a tua visão de qual a importância de uma empresa, principalmente as pequenas e médias que ainda estão desbravando essa questão da comunicação, ainda não tem um poder financeiro tão elevado assim para investir num outdoor, num banner, numa entrada de TV, enfim. Qual a importância dessas empresas começarem a visualizar o marketing digital como uma oportunidade de fazer com que sua empresa continue crescendo, né? Há 12 anos atrás, quando eu comecei a agência, Paulo, eu lembro muito que quando eu batia na porta dos clientes, eles diziam assim, mas o que eu vou fazer na internet? O que você vai fazer na internet com a minha marca? Né? Existia muito essa coisa existia esse certo desconhecimento dos empresários. E aí, quando a gente iniciou, a gente primeiro focou num público, num perfil de cliente que a gente queria atingir, porque o que acontecia? As grandes empresas, elas estavam sempre em outdoors, nas propagandas de TV, de rádio, mas as pequenas e médias empresas, elas não tinham esse poder aquisitivo para isso. Então existia uma condição para que eles pudessem estar inseridos, só que no mercado digital. Então sempre quando eu ia visitar uma empresa, eu mostrava a questão da importância, eu dizia assim, uma empresa que não tem rede social hoje é como o CPF, não existe. Né? Então assim, ela precisava se posicionar de acordo com o seu poder financeiro. Né? Não tinha como eu competir com uma empresa grande, mas isso não queria dizer que uma empresa pequena ou média ela não podia estar na rede social, não ter um trabalho bem feito na rede social. Então a gente foi galgando aí. Eu lembro que nas primeiras visitas que eu fiz, as pessoas ficavam assim, eu chegava com um tablet, né, e mostrava a importância, mostrava empresas grandes como a Coca-Cola, empresas que já tinham rede social ativa, e eles ficavam, mas a minha empresa é tão pequena, como é que eu vou fazer isso? Não, você pode deixar com a gente, que a gente vai fazer o gerenciamento da tua empresa para que você tenha visibilidade. Ah, mas eu não tenho como competir. Não, mas você não vai competir. Você vai se posicionar no mercado. Como é o seu posicionamento da sua empresa hoje? Nós temos um cliente gigante ainda até hoje conosco, foi o nosso segundo cliente, está com a gente até hoje, que é o Chico do Caranguejo. Eu lembro que quando eu fui conversar com os donos, um deles
tão jovem assim como eu, e ele falou, cara, legal, vamos investir nisso. E eu lembro que quando a gente começou a marcar os ensaios das fotos, começou a mostrar, mudar um pouco o posicionamento do Chico, isso foi muito positivo, né? Porque inclusive ele foi o pioneiro das barracas de praia a entrar nas redes sociais. No caso, na época era o Facebook, e o Instagram era muito forte. O Instagram não era tão forte como o Facebook. Mas aí a gente foi trabalhando de acordo com cada mídia, e graças a Deus o Grupo Chico do Caranguejo é um cliente que está com a gente até hoje. É isso aí, foi criada uma parceria sólida, tanto é que até hoje estão com vocês, né? Agora, pensando em hoje as agências de marketing digital, teve um boom, onde Sim. todo mundo quer ter uma agência de comunicação, e isso para as agências sérias acaba gerando um problema. Muito grande. Exato, porque você chega para prospectar um cliente e tudo mais, e o cliente já passou por 2, 3 agências, onde essas agências prometem o mundo e eles não conseguem entregar. Sim. Qual a importância da gente, enquanto profissional de comunicação e tal, ter esse tato de chegar no cliente? Porque o cliente, às vezes, além de não conhecer a importância do marketing digital, a pouca experiência que ele tem é negativa. Sim. Então, qual o time do cliente saber, é o momento certo de investir, e esse aqui é um profissional sério. Como a gente diferencia as agências sérias dessas agências que iludem, né, o cliente, tipo, se apegam à fragilidade do cara e prometem coisas que não podem cumprir. Primeiramente, Paulo, eu entendo que é você entender a dor do cliente, né? Eu não posso ser mais uma agência no case daquele cliente, né? Eu não posso ser mais uma empresa que vai chegar lá e no final do mês querer receber o seu valor e não entregar. O grande problema que eu vejo, mas isso faz parte de todas as profissões, é que todo mundo acha que usando um smartphone ele faz marketing digital. Eu digo muito isso para os meus clientes. Cara, não é simplesmente postar. Eu tenho 3 filhos, e uma das minhas filhas de 7 anos, ela posta as bonecas, ela posta a parede, ela posta o papel do quarto dela. Não é postar. É para quem postar, o que eu quero atingir com aquela postagem. Então, assim, foi um grande problema, sim, né? Porque foi uma profissão que ela surgiu e todo mundo, não estou desqualificando ninguém, claro, né? Mas assim, as pessoas, elas não tinham experiência, elas não tinham, juntavam ali 2, 3 pessoas, um era um bom fotógrafo, o outro tinha noção de design e achava que poderia fazer uma agência. E o que acontecia? As grandes agências, elas meio que começaram a perder espaço. Por quê? Porque muitas vezes o cliente, ele quer preço. Exato. Ele procura o preço. E aí chega 3 garotinhos que acabaram de entrar na faculdade e chegam na empresa, tua agência te paga, sei lá, um FII mensal de 8 mil. Eu vou te cobrar aqui 2 mil reais. Vamos fechar comigo? Às vezes menos, né? Às vezes menos. Qual porque é o o que preço acontece? de freelancer? Exato. Os 3 garotos estão cada um nas suas casas, não tem custo de internet, não tem um custo de uma empresa, né? Os custos de impostos, tudo isso. Então se torna mais fácil. Porém, o resultado vai ser de acordo com o valor financeiro. Isso tem muito isso também, né? A gente, nesses nossos 12 anos de agência, nós já pegamos clientes gigantes, multinacionais, a gente já pegou cliente da China. Então, assim, nós tivemos boas e ruins experiências. Tiveram clientes em que a gente não entendeu o timing do cliente, a gente acabou perdendo, a gente acabou não entregando. E tudo isso serve para que a gente possa nos fortalecer e entender também aonde é que a gente tem que melhorar, né? Uma coisa que a gente faz lá na agência é a questão dos cursos. Os nossos profissionais, eles têm meio que uma obrigação de nos trazer, vai ter esse curso tal aqui, um curso de edição, um curso de vídeo, um curso de redação, para que a gente possa fazer, né? Então, assim, você precisa investir. Eu estudei no exterior e uma das coisas que eu aprendi nesse meu intercâmbio era a valorização dos seus profissionais, né? Então, assim, muitas vezes quando eu vou apresentar uma proposta para um cliente, uma empresa que nos procura, a primeira coisa que eu faço é mostrar o meu currículo, mostrar quem são os clientes nos quais a gente já atendeu nesses 12 anos, para que a gente possa dar credibilidade, entendeu? Porque assim, não é só você chegar e dizer, eu tenho um smartphone, eu tenho uma câmera boa, eu tenho um melhor computador e eu sei fazer. Não é bem por aí, né? A gente fechou, um exemplo muito grande, a gente fechou agora essa semana com uma autoescola do Rio de Janeiro. Como que essa escola do Rio de Janeiro chegou até nós?
Porque a gente já atendeu 2 autoescolas aqui de Fortaleza, que nós fizemos um bom trabalho, e eles meio que se conhecem, os donos de autoescolas do Brasil, e o cara nos procurou e fechou com a gente. A gente fechou, eu lembro que nós fechamos esse cliente da China. Cara, eram conversas de madrugada por conta do fuso horário, muitas vezes videochamadas em inglês. Então, tipo assim, você tinha que estar preparado para poder atender o cliente. Você vai ganhando seu espaço. Vai ganhando seu espaço e assim, e tem a credibilidade, né? Hoje, Paulo, a gente não vai atrás de cliente. Isso já é um perfil nosso já de alguns anos, a gente não vai atrás de cliente. Desde que eu estive lá, inclusive. Desde quando você esteve lá, você sabia que tipo assim, não era uma coisa que a gente ia bater na porta do cliente. O cliente vem por indicação, porque a gente realizou um bom trabalho com tal cliente, e isso nos trouxe muita credibilidade no mercado. Um outro ponto da moeda são... Aqui a gente está comunicando com pequenos e médios empresários. Muitos deles nem têm agência, na verdade. Uma dica tua, como empreendedor, para esses empresários que têm os seus negócios, enfim, eles não possuem uma agência de publicidade. Quais as questões que eles devem analisar para pensar, esse é o momento. Eu preciso agora buscar profissionais de comunicação para a minha empresa. Entender primeiramente, né, com quem que você vai negociar, primeiro ponto, né, muitas vezes uma indicação, ela pode ser positiva como ela pode ser negativa. Então, para você que é um pequeno empresário que está querendo aí investir no seu marketing digital, pesquisa muito bem sobre o profissional. Uma coisa que a gente faz, Paulo, muito bem é pesquisar a concorrência. Perfeito. Pesquisa de concorrência. Por quê? Eu tenho que ver o que o meu concorrente de agência está fazendo e o que o meu concorrente do meu cliente está fazendo, para que eu possa primeiramente ter um bom planejamento, entender, porque muitas vezes é assim, eu quero vender muito. Eu quero faturar 1 milhão por mês. A maioria, né? Investindo quanto em anúncio? E eu quero investir pouco. A gente vai, vamos fazer ADS. O que é isso? Né? Jeito. A gente tem que mostrar para o cliente, porque assim, ele não entende. Então o cliente ele entende do negócio dele, eu entendo do meu negócio. Perfeito. Então a gente tem que juntar o que ele tem de bom e o que eu entendo do meu negócio, para que a gente possa dar resultado. Né? Eu lembro que uma vez a gente teve um cliente grande, muito grande, cliente de shopping e tal. E aí com 15 dias ela falou, meu faturamento não dobrou ainda. Em momento algum eu disse que seu faturamento ia dobrar, o que ele ia triplicar, o que ele ia aumentar, principalmente em 15 dias. Esse é o ponto. Né? Então assim, muitas vezes as pessoas elas não entendem que é um processo. Né? Assim, uma criança de 2 meses de idade ela não pode comer carne. Vai chegar a hora dela poder comer carne. Né? Então assim, você precisa entender muito bem, primeiro, quem é o seu cliente, para quem que eu vou conversar, né? Que tipos de mídia, né? A gente tem várias mídias hoje que conversam com públicos totalmente diferentes. Eu tenho isso na federação, por exemplo. Né? Eu sei que o TikTok é uma ferramenta que ela comunica para determinado público. Mas será que esse público é o público que assiste futebol? Que vai no estádio? Que vai no estádio, né? Porque assim, eu sou da geração em que eu ia pro estádio e ficava assistindo o jogo e escutando o radinho de outros jogos. Entende? Então assim, primeiramente é saber como você vai comunicar com o seu cliente. Isso que tu falou de entender o público é interessante, porque hoje em dia o mundo é TikTok, né? Todo mundo quer estar no TikTok, enfim. Aí eu acho que foi semana passada que eu vi uma situação que um artista estourou, todo mundo tava fazendo a dancinha e tal. Aí o cara, vou fazer show. Aí beleza. Aí lançou o show e tal, e quando o cara foi pro show não tinha. As pessoas do TikTok, normalmente são adolescentes, né? São jovens e tal. Eles não vão pra show. Ou seja, o cara tem a ilusão que tá bombando, mas o que vai trazer o dinheiro para ele, né? Que é o ingresso e tudo mais, as pessoas não acompanham. Um outro ponto bacana, isso ainda voltando pros pequenos e médios, é que quando a gente vai aqui, né, internamente na Smart Advisor e faz uma prospecção, a gente sempre alerta, faz primeiro a analogia explicando que as agências prometem mundos e fundos e que o marketing digital não é mágica, né? Sim. É uma construção. Tem clientes que entram, que a gente consegue validar o processo rápido, que é um nicho bom de trabalhar, fazer um anúncio e tudo mais, aí já tem um retorno muito bom. E tem outros que a estratégia é trabalhada mês a mês, até bater na veia. Aí a analogia que eu sempre faço é a comunicação, pelo menos da nossa parte, que eu tento passar para a equipe, são 2 frentes. Uma, você planta para matar a fome agora, empresa vender agora, empresa de faturamento agora. E você planta para você perpetuar durante o tempo,
que é o reconhecimento da Sim. marca, né? E é uma coisa muito difícil de passar para o empresário, porque na cabeça dele ele só quer o quê? Faturamento. Ele não pensa que precisa plantar alguma coisa para daqui a 3 meses, para daqui a 2 anos. E muitas vezes também, um grande problema que existe, pequenas, médias e grandes empresas, aquele mês foi ruim, corta o marketing. Exato. Né? Sempre sobe pro marketing. É o primeiro, sempre sobe pro marketing. Né? Então assim, e eu lembro demais, eu sou muito fã da briga saudável que existe entre Burger King e McDonald's e da Pepsi e Coca-Cola. Cara, você aprende tanto, tipo assim, como que eu vou cortar algo que vai me levar para frente, que vai ajudar a fortalecer o meu faturamento, né? Então assim, eu lembro demais, principalmente na época da pandemia, que foi a época que a gente mais sofreu. Eu lembro que nós tínhamos 47 clientes, nós tínhamos 17 colaboradores na agência e nós perdemos 19 na primeira semana. Não tinha o que fazer, era inviável. Como que uma loja de shopping, que o shopping estava fechado, ia conseguir atender? No shopping ela não tem como atender, mas a agência cria estratégias para que aquela empresa não deixe de faturar. Exatamente. Então como que eu corto logo o marketing? Tá, eu vou cortar o marketing aí, o que eu vou fazer? Né? Então, tipo assim, são experiências que você vai vivendo, são situações que você vai vivendo, que você tem que ter ali o jogo de cintura. E que muitas vezes, se não tivesse relacionamento, e eu digo muito isso para os meus clientes, eu não tenho clientes, eu tenho parceiros e amigos. É isso aí. Que é o que acontece. Né? Tem que ser uma via de mão dupla. Eu tenho que pensar no negócio do meu cliente como se ele fosse meu. Por quê? Porque se o meu cliente o faturamento dele está aumentando, a marca dele está reconhecida, ele está bem posicionado, é bom para mim. É bom porque na hora que uma outra empresa perguntar, esse meu cliente vai indicar. E esse cara vai passar 12 anos comigo com o meu código do Chico do Caranguejo. Como é o caso da Planeta Bebê, que passou 10 anos com a gente. Planeta Bebê. Entendeu? Então, assim, são coisas que muitas vezes, se você não estiver preparado, você vai ser só mais uma agência. Aí você entra naquele começo da nossa conversa. Esse cliente já passou por 5 agências. Muitas vezes o problema está no cliente também. Exato. Que ele cria uma expectativa. Ele cria uma expectativa de algo que a agência pode ter vendido, sim, como a agência não pode ter vendido. Não teve um alinhamento aí. Exatamente. Expectativa. E aí tudo parte das primeiras reuniões com o cliente, é entender como é que é o negócio do cliente. E muitas vezes a agência ela tem que ter também, Paulo, a hombridade de dizer, olha, a gente não vai mais te atender. A gente realmente, assim, Você não soma, né? Assim, era muito doloroso quando como a gente chama na publicidade, de demitir o cliente. Tipo assim, eu lembro demais, antes da federação entrar, que a gente demitiu o nosso maior cliente financeiro. Eu lembro lá em casa um desespero enorme, minha esposa, meu Deus, e como é que a gente vai fazer e tal, a gente vai ter que demitir funcionário. Tu atendeu esse cliente? Eu sei, tu sabe qual é. E assim, eu fiquei, cara, e a gente tem que também confiar no potencial da equipe, né? Eu lembro que na época tu e o Luiz eram os DAs que atendiam essa conta. Eu disse, não, gente, fica tranquilo que o social media é tudo doido. Todo mundo preocupado e tal. E aí sai um cliente, entra outro. Então assim, também existe essa rotatividade, né? Eu não acho saudável. Eu gosto de ter clientes como a Planeta Bebê, como o Chico do Caranguejo, que está há 12 anos. Tem um case muito interessante que foi a Honda. A gente atendeu a Honda. A gente chegou com um contrato de 3 meses. Nós passamos 2 anos com a Honda. Né? Assim, foi um case de muito sucesso. Assim, a gente conseguiu números financeiros bem inesperados. Então, assim, mas tem também aquele cliente que a gente atende que infelizmente não dá certo, porque acontece, não existe agência perfeita, né? E nós somos todos humanos, mas a gente procura também entender os erros e tentar melhorar cada vez mais. Perfeito. Para encerrar esse assunto específico, né, de marketing digital e agência, só um adendo aqui a você, empreendedor. Imagine a seguinte situação: você tem uma sua loja no shopping e tudo mais e não passa ninguém na frente da sua loja. Alguém vai comprar? Alguém vai comprar? Acho que não. Não. Se você corta o marketing, né, a publicidade do teu negócio, não vai passar ninguém na frente da tua loja. Quando eu digo loja, eu me refiro ao Instagram, Sim. ao site, né, o Google. Então,
em tempos de crise, não se corta o marketing, até porque ele pode ser uma peça e você pode para te tirar dessa situação. E é o que eu te falo, a questão da parceria. Você pode chegar abertamente, você que é o empreendedor, e dizer, olha, meu faturamento tá ruim, vamos ser parceiro, vamos tentar dar uma reduzida, diminuir aqui alguma coisa. E precisa ter essa parceria da agência também, né? Para entender aquele momento do seu cliente e dizer, não, a gente vai reajustar aqui os nossos valores durante 3 meses. Vamos pensar estratégias diferentes para que o seu faturamento possa melhorar e que você consiga, aí a gente reajusta. Nos dias de hoje, se tratando da parte do futebol, existem contratos, Paulo, que é assim, a gente, muitas vezes a gente faz uma negociação com determinado cliente comercial para o campeonato e a gente fala, ó, a cada 10 mil seguidores da federação que aumentar, o nosso contrato vai aumentar X. Por quê? Porque a tua marca ela estava sendo vista por 1 milhão de pessoas e ela passou a ser vista por 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Entende? Sim, existe também essa coisa de você entender o momento certo de você trazer algo novo para o seu cliente e isso financeiramente também para te dar um retorno. Tem que saber o time, né? Total. Já que tu começou a falar da federação, fala para mim da federação. Como surgiu, qual foi a ideia, qual foi o projeto? Namoro bem longo. Bem longo. Foram muitas reuniões. A gente passou 6 meses aí negociando e eu recebi o convite, né? Eu e o Guguinha, o mestre lá do design, meu antigo sócio, um grande amigo, Tenho irmão. contato com ele até hoje. Eu também. Gente fina. E aí a gente, cara, o que a gente vai fazer? Né? Aí primeira coisa vai o estudo, tarefa de casa, irmão, vamos pesquisar o que as federações do Brasil fazem em relação à marketing digital. Não existia, primeiramente não existia, não tinha uma federação que tinha um trabalho de marketing digital ativo. O que existia era a venda de placa de campo durante aquele período X do campeonato e nada mais. Aí tinha a ação de panfletagem, aquelas coisas, né? Só o tradicional. E a gente começou, e período de pandemia, então eu lembro demais que a gente conversando, eu e o Guga, eu falei, Guguinha, vamos fazer, sabe o que? A gente vai meter um social media atrás do gol dos 2 times, a gente vai começar a gerar imagens que a TV não mostra. Aí, beleza. Montamos o planejamento estratégico que a gente ia fazer, loja de shopping, tal. Fomos a campo. E aí começam os desafios e que você precisa estar preparado. Eu lembro que a gente chegava nos jogos e aí tinha um social media atrás de cada gol e chegava um profissional da CBF, tirava porque luta, viu? Porque era uma função que não existia. Exato. Não existia social media de federação. E aí o social media lá para arquibancada, o celularzinho, né, um pouco mais arcaico, né, como hoje, que você tem um zoom que pega praticamente tudo. E aí começava a filmar de lá da arquibancada e tinha estresse, tal. E aí a gente começou, e o que a gente pode trazer de retorno financeiro? Primeiro, a gente posicionou bem a federação nas redes sociais. E aí, em seguida, a gente começou a pensar, a gente já tem um posicionamento bom, como é que eu posso trazer retorno financeiro através das redes sociais? Então, a gente começou a vender ações dentro das redes sociais da federação para clientes ligados ao futebol. Isso nos deu bons números, né? Eu lembro que no nosso primeiro ano, quando a gente foi fazer uma proposta comercial para a empresa, a gente viajou para aí vem a parte do estudo, tem um congresso que é o Confute, Congresso de Futebol do Nordeste. A gente viajou para lá para entender, para conversar com outras federações e tal. E eu lembro que eu sentei na mesa da empresa lá, do cara que fechou com a gente, eu falei... Ele, e aí, como é que é e tal, o que é que vocês fazem lá? Eu disse, não, a gente cobre todos os jogos. Ele, como assim? Não, em todos os jogos dos times que são afiliados da federação, nós temos um social media lá que tá atrás do gol gerando conteúdo, pegando umas imagens diferentes e tal. Ele, como é que são os números de vocês? Eu, cara, a gente bate 1 milhão por mês. Ele, 1 milhão? Como assim? A gente alcança 1 milhão todo mês. Deixa eu ver. O cara pediu pra ver, aí eu lembro que eu peguei meu celular e mostrei pra ele. Pois eu vou a Fortaleza pra gente fechar negócio. Olha aí. E aí o cara veio até Fortaleza. Eu lembro que nós fechamos na época, era o Name Rights mais caro da história do futebol nordestino, né? Quando a gente fechou esse primeiro. E aí
Meu Deus, o que é isso e tal? Então, o poder das redes sociais, o poder de um trabalho, de um posicionamento, né? Como é que era o posicionamento? Cara, somos nordestinos, né? Existe aquela cultura de você ser mais engraçado, como a gente diz no linguajar, ser mais fuleiro. Então, a gente usou muito essa linguagem. Vulgo manjadinho. O manjadinho, né? E aí existia toda essa história do nome do campeonato, as pessoas conotavam o campeonato como um campeonato manjado, que somente Fortaleza e Ceará eram os finalistas. E aí o que eu fiz? Eu disse, cara, quer saber, eu vou pegar esse nome manjadinho e vou colocar no campeonato. Eu lembro vou assumir, né? Eu lembro que de 10 clubes, 9 gostaram da ideia. E só um clube não gostou. E aí eu fui conversar, fui explicar para esse clube que o manjadinho era uma forma de quebrar um pouco aquele gelo de que as pessoas diziam que era um campeonato manjado, que não existia isso e tal. Eu lembro que hoje é um sucesso. A gente inclusive criou um mascote chamado Manjadinho. Fomos a primeira federação do Brasil a criar um mascote. Eu jurava que era o Guido. Eu jurava que era ele naquele mascote ali. Mas no começo era. Era? No começo era ele. E aí a gente começamos a fazer coisas diferentes. Eu lembro que a primeira vez que Fortaleza e Ceará foram jogar em competições internacionais, nós mandamos um profissional nosso cobrir esses jogos lá. Então assim, a gente foi sempre quebrando gelos, né? Assim, e meio que assim, eu gosto muito de pensar o que ninguém pensa. Se ninguém está fazendo isso, eu vou fazer. Pode dar certo? Pode dar errado? Pode. Mas você precisa arriscar, porque muitas vezes no marketing digital também é isso, né? E a gente conseguiu bons números aí com essas minhas loucuras. Eu lembro do primeiro milhão. Festa que foi a lá festa que foi lá na agência. Biriba, tu falou um pouco dessas... Passou por cima, na verdade, dessas dificuldades do início, que era uma coisa nova e tudo mais. Hoje em dia é super natural os clubes, né, terem seu social media. Até as próprias federações, a própria CBF. Uma coisa que é interessante, Paulo, que assim, hoje todas as competições elas têm um social media, todas as competições elas têm um Instagram da própria competição, né? E isso foi um legado, né? Isso foi um legado que a gente deixou que a gente vem mantendo, né? E assim, hoje, engraçado, quando você entra lá no site da CBF para fazer um credenciamento, existe a função social media, que não tinha. Existe a função social media de federação. Quando era para pedir o credenciamento, aí colocava fotógrafo. Né? Não existia. Não existia social media. Para vocês verem aí, social media, que estão assistindo aí, ó. Vocês são valorizados. Vocês entraram no futebol graças a esse homem aqui. Biriba, o Campeonato Cearense, com a ascensão, né, do Fortaleza, inclusive parabéns ao Fortaleza por ter chegado à final. Infelizmente não ganhou, mas... Estávamos lá. Eu vi. A federação estava lá. Assim, a importância de você estar perto e você mostrar o que ninguém vê. O principal é isso, né? Mostrar o bastidor do que ninguém vê. Porque o que acontece, Paulo? Muitas vezes, eu não posso mostrar o que a TV já mostra. O torcedor do Fortaleza, ou o torcedor do Ceará, o torcedor do Ferroviário, do Caucaia, do Floresta, ele não vai querer ver, olhar no Instagram da federação o que todo mundo já está vendo. Ele quer ver algo diferente, né? E muitas vezes eu tenho que fazer um conteúdo direcionado. Eu não posso direcionar para o time quando é uma competição, Campeonato Cearense. Quando são outras competições, nós somos totalmente clubistas. Se o nosso time vai jogar com o time do Sul, a gente é clubista. Tem que ser, né? Tem que ser. Eu não posso puxar para o nosso lado. Claro. A gente tem que fazer o que os outros não fazem. Perfeito. Outra questão é que vai iniciar agora o Campeonato Cearense e tudo mais. Eu vi que recentemente teve um encontro com os clubes, né, para explicar as medidas e tudo mais. Queria que tu falasse um pouco do que vem de novidade e o que a federação tem feito como é que eu posso dizer? Para engajar os atletas, né, os clubes, os meninos da base, que eu vejo que a federação também cobre jogos da base, que são muito importantes para o nosso futebol. Quando a gente iniciou, a nossa proposta era cobrir a base. Porque o que acontecia? Os jogos de Fortaleza, Ceará e Ferroviária, eles eram transmitidos, mas existiam alguns jogos do profissional que ficavam no escuro. E aí eu briguei, não existe. A gente não tem como fazer um campeonato e que eu não vou mostrar um jogo X. Nós temos que mostrar. E muitas vezes... É mais seletivo, né? Mais seletivo.
Isso por questões contratuais e tal. E aí eu falei, então tá bom, vocês não vão mostrar não, então eu vou pegar a minha equipe, vou mandar pra esse jogo e a gente vai transmitir ao vivo no Instagram. Pronto. E no YouTube também. E no YouTube. Não, nessa época não. Tinham jogos que... muitos jogos no YouTube, mas alguns não. E aí, a base, né? Os meus olhos brilham quando eu falo da base. O que acontece? Você imagina um garoto que saiu de casa com 13 anos, sonhando em ser jogador profissional, e aí ele começa a jogar num time daqui, do nosso estado, e a família dele tá lá no Maranhão. Como é que essa mãe, como é que esse pai, como é que a avózinha vai ver o filho jogando, né? Se você não mostrar. Eu lembro que a gente, quando ia cobrir os jogos da base, Paulo, a gente levava um tripé, 2 celulares, porque um não aguentava 90 minutos, e a gente começou a fazer transmissão ao vivo no Instagram. E o que a gente fazia? Em relação à sua pergunta. Antes a gente ia nos clubes, a gente gravava com jogadores e dizia, a gente vai transmitir o jogo de vocês no Instagram. Não existia ainda o Collab, que hoje facilita muito. Então assim, a gente vai fazer uma arte, vai postar e vocês vão postar na rede social de vocês. Os jogadores postavam, os clubes postavam. E quando a gente... A base engaja, a base engaja. E quando a gente mandava para eles, eles começavam a mandar para suas famílias. Então, quando a gente estava aqui transmitindo o jogo ao vivo, no ao vivo aqui, você via as mães comentando, obrigado pela transmissão, eu tô aqui no Maranhão, eu tô aqui não sei aonde. Entendeu? Então, tipo assim, a gente começou a valorizar cada vez mais a base. E eu lembro que depois eu e minhas ideias doidas, né? Além dos 2 celulares para transmitir os 2 jogos, eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um microfone pro celular e vou levar um comentarista. Aí, eu lembro. A gente lá no Tiradentes, rapaz, aí eu lembro que a gente foi e a Paula comentando o jogo e tal, a gente sentado lá, um negócio bem assim, bem arcaico e tal. Aí a gente, beleza, acabou o jogo, eu disse, dá pra fazer outra coisa. A gente teve um jogo lá no Grêmio Pague Menos, e aí eu levei um comentarista e um narrador pro Instagram. Então a gente estava tendo um jogo transmitido ao vivo no Instagram. Eu lembro que ficava uma pessoa lá no tripé, virando o celular para um lado e para o outro, e tinha um comentarista e um narrador. Então assim, a gente começou a valorizar, e tinham 2 social medias fazendo o trabalho de rede social lá embaixo. Então hoje, todos os nossos jogos da base, desde o Sub-13, que acaba sábado, até o profissional, eles são transmitidos no YouTube. Não tem nenhum jogo que não é transmitido. Então assim, existe a valorização. A gente precisa melhorar o produto. E como é que eu melhoro o produto? Primeiro, eu mesmo como federação valorizando. Se eu não mostrar o meu produto, ninguém vai mostrar. De fato. Eu lembro também que teve uma cobertura massa, que foi a da Copinha, né? Que eu lembro que a federação mudou toda a identidade e tudo mais. Qual foi a experiência ali da Copinha? A Copinha, ela é uma competição que revela grandes jogadores, né? E nós tínhamos 3 clubes participando. E eu lembro demais a Rebequinha, que mora lá em São Paulo, que foi a nossa correspondente. A gente ficava quebrando a cabeça como é que ia fazer para que ela pudesse estar nos 3 jogos, com os 3 times. E quando não conseguia, a gente tinha que chamar mais pessoas, né? E aí a gente mudou toda a comunicação, mudou toda a identidade, para que a federação ela pudesse acompanhar o movimento que era feito da Federação Paulista em relação à Copinha. E um lance interessante que você falou na outra pergunta era sobre a preparação do campeonato. Nós fizemos o lançamento do campeonato no auditório com 136 pessoas. Pela primeira vez, nós chamamos toda a imprensa, montamos toda a comunicação visual, apresentamos todas as novidades. Porque o que acontece? Meu chefe fala muito, Mauro Neto. Vocês aumentaram o sarrafo. Então vocês têm que manter ou superar. E nesse Campeonato Cearense 2023, nós fizemos o mascote, o manjadinho. Nós fizemos a trilha do futebol cearense. Nós demos um nome para a bola. Nós fizemos uma premiação de craque do jogo que levava o nome do troféu, era Troféu Dragão do Mar. Então tinha uma simbologia, né? Então assim, nós fizemos muitas coisas. Na final do Campeonato Cearense, além da estrutura da final que nós montamos, da divulgação, nós, ao término da competição, nós fizemos um kit campeão. Uhum. Esse kit campeão, Paulo, eu lembro demais que no outro dia, primeiramente, o que era o kit campeão? Os jogadores, quando saíram
lá da comemoração, que chegaram no vestiário, tinha uma caixa em cada local lá, cada banco seu. E quando eles... Uma caixa de madeira, uma coisa rústica, uma coisa local. Quando eles abriam a caixa, tinha o nosso mascotinho, o Manjadinho, que era uma novidade, a gente precisava vender bem o mascotinho. Tinha o mini troféu de réplica e tinha uma carta do presidente parabenizando o time campeão. Cara, no dia seguinte, nós passamos o dia inteiro atualizando o Instagram dos jogadores e eles postando. E a gente tirando print, a gente começou a ficar emocionado. Até hoje, o Pikachu, o jogador do Fortaleza, na casa dele, ele tem um espaço que ele guarda as camisas e as conquistas dele. E lá tá a nossa medalha, que nós fizemos uma medalha bonita, uma medalha mais robusta. Tá o nosso troféu, mini troféu, o nosso Manjadinho e também o troféu de craque do jogo. Então assim, como foi importante, né? Como a gente teve essa coisa. E eu lembro demais que eu tava, inclusive, representando o Fortaleza num jogo na Libertadores no Uruguai. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer esse ano? O que eu vou fazer? E aí tive essa ideia de fazer o kit campeão. E aí o que acontece? Para 2024 já tem que ter isso e algo mais, né? E a gente está preparando aí muitas novidades assim, que vão surpreender e vão elevar ainda mais o futebol cearense e o marketing, né? Uma das coisas que o marketing só é bom quando dá retorno, né? Perfeito. Só é bom quando dá retorno. E a gente dá retorno. A gente dá retorno em números, a gente dá retornos financeiros. Então assim, e por isso que eu lembro que quando a gente começou na federação, era eu, o Guida, a Rebeca e o Guga. Nós somos 13 pessoas hoje. Isso vai fazer 3 anos agora que eu tô à frente. A Rebeca se desdobrando. Sim. Pacajus, Horizonte. 3 jogos num dia. Então, tipo assim, hoje nós temos 13 pessoas na equipe. Né? Isso é equipe local, sem contar os nossos correspondentes espalhados pelo Brasil todo. O Pacajus foi jogar nesse ano pela Série D. Cara, no Acre. Parece surreal. Você tinha que atravessar de barco para chegar até o jogo. E a gente mandou um social media para lá, para cobrir esse jogo. Então, tipo assim, cara, seja da base, seja do feminino, que foi uma outra competição que a gente abraçou. Nós tivemos um campeonato feminino agora, transmitido em TV aberta. 100% em TV aberta. O estadual. O campeonato feminino sub-17, um campeonato de base. Nós fizemos a abertura desse campeonato, eu lembro que me chamaram de doido pouco. A gente fez a abertura desse campeonato na Arena Romeirão. Essas meninas de 17 anos foram jogar na Arena Romeirão. Então, tipo assim, mostra a valorização que nós temos com o nosso produto. Isso se dá, primeiramente, vem da presidência, que acolhe o que a gente determina, o que a gente propõe para eles, e da nossa equipe que entendeu a importância do que a gente precisa entregar. A gente está se encaminhando aqui pro final da entrevista. Estou ouvindo todo mundo falando. Mas as últimas 2 perguntas. Uma é um espaço aqui que a federação gentilmente aceitou o convite. E eu queria que tu falasse da importância dos patrocinadores, né? Porque assim, normalmente, né, quando a gente fala de patrocínio, é muito aquela coisa de se promover, Sim. de você ganhar alguma coisa. Mas no caso da federação, pelo que eu acompanho, esse patrocínio abençoa muitas vidas, digamos assim. O que eu quero dizer, não, tipo, está aqui um dinheiro para você, mas de proporcionar uma estrutura, uma visibilidade. Então eu queria que tu falasse sobre a importância de empresas que apoiam, né, o nosso futebol, se possível, pode falar também como elas podem colaborar, entrar em contato, enfim. Eu dizia muito que assim, eu não posso querer só o dinheiro do cliente no final do mês. Eu tenho que dar resultado para ele. O cliente está apostando no meu produto, então eu tenho que dar resultado para ele. Uma das coisas que eu mais dizia é que eu não posso deixar um elefante branco. Eu tenho que valorizar aquele meu cliente que está aportando dinheiro no meu campeonato, que está acreditando, que está nos dando credibilidade. Então, como que eu vou fazer para valorizar o meu cliente? Primeiro, fazendo com que ele esteja dentro do negócio. E outra coisa, transparência. Perfeito. Eu não posso prometer algo que eu não vou entregar. Eu posso não te prometer e entregar algo a mais. Que aí isso aí o cliente muitas vezes fica satisfeito. E outra coisa é a valorização. Primeiro da equipe, dela saber que aquele cliente está investindo no negócio,
que aquele cliente está apostando no trabalho que nós realizamos. Nós em geral, desde o porteiro até o presidente. Então essa é a importância que a gente tem que dar para os nossos patrocinadores. Não é só aquela coisa de, o cara pagou e obrigado. Além do suporte também, que isso pode proporcionar para os próprios clubes, né? Para os próprios clubes. E assim, eu lembro que ao final desse campeonato, a gente mandou uma caixa para os nossos patrocinadores, agradecendo por eles terem apostado no nosso campeonato, né? E assim, para esse ano de 2024, a gente agora, a partir de dezembro, uma coisa que a gente vai fazer também, a gente vai mandar para a imprensa, porque eu preciso valorizar os profissionais de imprensa também. Eu sou comunicador. Como que eu não vou valorizar? Muitas e muitas vezes, Paulo, o cara chegava, perdi meu credenciamento, não me deixa fora desse jogo. Ou como aconteceu no último jogo agora, Fortaleza e Flamengo, um dos fotógrafos esgotou os bancos. Cara, pode deixar que eu vou resolver. Então, tipo assim, você precisa muitas vezes trazer a turma pra ti, pra jogar no teu time. Criar relacionamento. Eu tenho um grupo no WhatsApp com as mídias independentes. Eu coloquei as mídias independentes esse ano para gerar conteúdos próprios dentro do campo. Eles, sim, são pessoas que comunicam, que não ganham dinheiro, que é aquela coisa, aquela paixão por comunicar, paixão pelo seu clube. Então, muitas vezes, falta esse olhar. Entendeu, Paulo? Então, o que eu fiz? Chamei eles, falei, vocês precisam cumprir isso, isso e isso. Vocês podem fazer isso, isso e isso. E eu vou estar aqui do lado de vocês. Então, cara, assim, eles não acreditaram, assim. Os caras hoje vão pra jogo e tem cabine de rádio, irmão. Os caras estão lá com cabine de rádio. Né, acessível, estão com social media no campo, gerando conteúdo, né? Existe uma coisa, uma cultura que ela acabou com os radialistas. E eu falei, não, o radialista vai entrevistar jogador na beira do campo. Existiu o período da pandemia, tínhamos que ter todos os cuidados, né? Mas, infelizmente, algumas coisas foram mudando. Eu lembro que um radialista chegou pra mim e falou, cara, vocês estão acabando com a nossa profissão. A gente não pode mais entrevistar um jogador. E aí eu chamei os clubes e falei, beleza, passou a pandemia, mas agora tá liberado entrevistar jogador em campo. Não, porque não sei o que, não sei o que. Irmão, vocês estão acabando com a profissão. Eu passei a dor desse profissional para eles, pros clubes. E eles entenderam. Porque assim, existem hoje muitas profissões além das mídias tradicionais. E a gente precisa se adequar a elas. Entende? Total. O novo, as pessoas acabam querendo descredibilizar quem veio antes e que abriu portas, né? O rádio abriu porta para a TV abriu portas pro, enfim, YouTube, para essas mídias. E agora veio as redes sociais, né? E é uma realidade. É uma realidade hoje. Eu lembro que nesse campeonato desse ano, eu fui apresentar para a presidência uma proposta de colocar um sofá em cada lado do banco de reservas. Você tá doido. Você tá ficando maluco. Não. Nós vamos colocar um sofá e a gente vai apresentar para as empresas uma proposta assim. E eu lembro que quando eu abri isso, a primeira empresa falou, eu quero. Uma empresa local. Uhum. Porque o que acontece? Você já imaginou, o cara tá lá, tem o banco de reservas, do lado do banco de reservas tem um sofá que vão sentar 5 pessoas exclusivas. Pra ver o jogo. Pra ver o jogo. Com a camisa do patrocinador. Vendo o jogo do lado do jogador. Do jogador. Perfeito. Passou isso aí? Vai rolar? Vai rolar. Vai rolar. Já rolou, né? Na verdade, depois já rolou. Me passei. Cara, tipo assim... Vou falar com o Big Boys. E assim, sabe, são essas coisas que, tipo assim, muitas vezes você... eu não sei se eu vou conseguir dar um spoiler. Esse ano a gente tinha fechado pra bola do campeonato chegar de drone. No primeiro jogo. Entendeu? Então, tipo assim, tem algumas coisas que você precisa fazer e que o teu marketing digital, ele tem que estar de acordo. Isso serve para a maior empresa do mundo, isso serve para eu lembro demais que eu falava do açaí da esquina, porque eu lembro que uma vez a gente foi atender um açaí, o cara, mas eu não tenho dinheiro. Não, tudo bem. De acordo com a sua necessidade, a gente vai lá atender com o que você pode fazer hoje. E eu lembro que assim, eu dizia muito, gente, ele não tem 100 mil reais por mês para investir em ADS. Mas se ele tem 500, vamos fazer com 500. Ele precisa ter um posicionamento.
entendeu? E a gente hoje, como federação, a gente precisa ter o posicionamento. A gente precisa ter esse posicionamento muito bem determinado. Eu lembro demais, Paulo, que o Ceará foi jogar com o Sport, e existe essa rivalidade, Ceará e Pernambuco, né? E a gente foi jogar com o Sport, e eu disse, o Fortaleza só jogava acho que 2 dias depois, algo do tipo, e eu disse, olha, se o Ceará for campeão, vai ser igual a Telecena, de hora em hora, uma postagem do Ceará sendo tricampeão da Copa do Nordeste. A primeira postagem eu lembro que foi assim, ó, eles falam vice, né, os pernambucanos, e a gente fez assim, ó, vice de novo, boy. Cara, eu lembro que assim, e nós temos amigos na Federação Pernambucana, a gente conversa. O caos. Foi um caos. Foi um caos. E assim, eu tenho que ser clubista. Eu tenho que saber me posicionar. Entendeu? Então, futebol é isso, né? Perdeu um pouco disso, né? Vem perdendo cada vez mais. Biriba, a gente se encaminha para o final da nossa entrevista. Eu queria que tu deixasse uma mensagem aí para o pessoal da comunicação, para empresários, enfim. Pode falar também aí das redes sociais, de quem quiser acompanhar o trabalho que tu vem desenvolvendo. A câmera aqui, ó. Primeiramente, agradecer esse convite. Bom estar aqui contigo, bom ver o quão grande você é um profissional hoje, né? Eu fico muito orgulhoso de ter participado um pouco, de primeiramente você ser um cara aberto, né? Que sempre soube escutar, e tá aí o reflexo hoje, o quão profissional e quão qualificado você é. E para você que é microempresário, para você que é empresário que está começando seu negócio, né? Invista, pesquise sobre quem é a empresa que você futuramente vai trabalhar, né? Estude um pouco mais sobre esse seu parceiro, né? Porque muitas vezes a agência ela não é só um prestador de serviço, ela é um parceiro. Então, procure um pouco mais sobre ele, pesquise, né? As redes sociais elas estão aí para isso. Veja o que pode ser agradável, como é que é o posicionamento dessa agência, né? Se ela é de acordo com o seu negócio ou não. E para você que está nos escutando, quiser me seguir, meu arroba é Biriba do Vale no Instagram. Tem o Facebook também, Biriba do Vale também. Eu também sou bem ativo no Facebook. As pessoas pensam que o Facebook morreu, mas ele não morreu. É um guerreiro, ele tem o seu público, e assim, que você possa investir, né, que você possa entender a importância do marketing digital, da mesma forma que o seu produto é importante na vida de alguém, né? Se você tem um açaí, se você tem um comércio, se você tem uma academia, o marketing, principalmente o marketing digital, que é uma ferramenta que ela cresce exponencialmente, ela pode ser importante para o teu negócio. Perfeito. Pessoal, agradeço a todos que estiveram conosco até aqui. Se inscrevam no nosso canal, né? Siga nossas redes sociais, Cortez Ibiapina, Smart Advisory. No YouTube a gente está lá como Cortez Talks. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu. Jack.